sé da cidade de São Paulo é a Praça Roosevelt. Liga norte-sul, leste-oeste. Fazem 3 anos que estou aqui em São Paulo, treinando aqui e tal. E a Roosevelt agora virou meu quintal de casa, moro do lado do Vale do Anhangabaú. Vantagem de qualidade de vida, eu diria que, lamentavelmente, é o pior lugar da cidade. Como é que você pode falar que antes era muito melhor, né? Hoje é muito melhor. Agora nós temos outras dificuldades, né? Então acho que é muito melhor, lógico, com os problemas de hoje que nós temos que discutir, né? Eu cheguei em São Paulo em 57, mas de 60 a 70 eu morei na Praça Roosevelt. Aí a praça era a outra praça, era apenas um asfaltão imenso, não sei se chegou a pegar isso, não tinha as ruas, nada, era um asfalto imenso que ia até Ipiranga. E durante o dia era um estacionamento de 20 mil carros. Aos sábados era uma feira frequentada por todo mundo que morava nos arredores. Então eu lembro o Jardel, filho que morava na Nestor Pestana, o Raul Cortez, o Lenny Dale também frequentava. Tinha a famosa Madalena Schwartz, que era a grande fotógrafa, e ela tinha a lavanderia na Nestor Pestana. E você via jornalistas publicitários, porque a Standard Propaganda era na Praça Roosevelt. E aí tinha a Boate Zum Zum, tinha a Boate Vogue, e também o famoso reduto da Dona Laura, o Lalicorne, né, que era ali. Tinha o Baiuca, que era o grande restaurante chique da cidade. Você tinha o Cine Biju, o primeiro cinema de arte, né, só passava filmes, vamos dizer, cults. E você tinha o Teatro de Arena, naquela esquininha. Eu estou falando dos anos 60 para 70. E era o grande teatro social e político, né? Era um eixo, era tudo ligado. A minha história com a Praça Roosevelt começa nos anos 50, quando eu morava na Rego Freitas, e a Praça Roosevelt para mim era o lugar da feira. Logo depois, quer dizer, veio todo o projeto do Minhocão, da passagem subterrânea. Esse projeto da década de 70 levou em conta o elemento carro. Praticamente o urbanismo na cidade de São Paulo trocou. O protagonista da cidade não era mais o ser humano, era o carro. O projeto da Praça Roosevelt parte dessa conexão viária que passa por baixo e cria já, logo de cara, 2 níveis de estacionamento para carro. Depois que está tudo ajeitado para o carro, aí se pensa no ser humano. Você tem, de um lado, eles fizeram a via elevada do Minhocão, e do outro lado eles fizeram a via elevada da Radial Leste e um complexo de túneis por baixo da praça que conecta as duas. E nessa ocasião, então, foi feito um projeto paisagístico para a praça. E quem fez o projeto paisagístico da praça foi o grande arquiteto paisagista Roberto Coelho Cardoso, que era o profissional competente, né? Era o professor, mas ele era o americano que tinha vindo para cá com toda a técnica, com todo o conhecimento do projeto paisagístico e que fez um projeto sobre laje, mas um projeto que tinha a ver com toda a situação. Então tinha áreas de plantio, áreas de praça, de pisos. Era um projeto completo, né? Quando foi executado, não vou dizer nem que foi mal e porcamente executado, porque nem foi executado nada do que ele sugeriu, foi feito outra coisa. E esse projeto modernista da década de 70 ainda propunha um complexo de lajes que fazia um complexo de praça elevada, que tinha atividade sobre e sob essas peças, né? Mas com o passar do tempo, uma série de fatores foi fazendo com que ela fosse se degradando.
Assim era a praça. Isso aqui eles taparam para manter o estacionamento. A praça não precisa ser derrubada. É um patrimônio público que foi exaurido. Em 2008 eu fiz um documentário sobre a Praça Roosevelt, né, aqui que a gente está. É um documentário que inicialmente queria falar da cena cultural, né, esse off-sampa, como é conhecido aqui, esses teatros e esse espaço cultural daqui, mas a diversidade e a pluralidade de pessoas e ocupações da praça chamou a atenção da gente. Então o filme passou a olhar para a praça e não só para a cena cultural. Como era uma coisa sem manutenção nem nada, infiltrava, escorria água, então era muito realmente nada aprazível. Você olhava para a praça e não era um lugar que estimulava ficar. Mas arquitetonicamente ela era muito bonita, era muito interessante. Com o passar do tempo ela foi virando um local meio underground. Então as pessoas do submundo e marginais da cultura paulistana começaram a ser associadas com essa praça. Então traficante, mendigo, prostituição, usuário de droga. Então aquela praça foi ficando um lugar abandonado e a estrutura dessa praça foi contribuindo para que essa degradação, digamos assim, do uso do espaço fosse se agravando, porque eram lajes amplas e são lugares escuros, então isso fazia com que as atividades ilícitas fossem acontecendo naquele espaço e a população fosse criando um certo medo. Quanto mais próximo você chegava da praça, mais medo você tinha de estar na rua. Era mais sombrio, era mais duro, era mais apavorante, assim. A primeira Praça Roosevelt, deveria ser para trazer pessoal para fazer teatro, atividades diurnas. Não foi cuidada a primeira vez, foi depredando-se também e terminou abandonada. Como tinha um teto, ainda tinha muitas pessoas que se refugiavam para cometer crimes nos espaços que não estavam muito assim para a visão facilmente. A gente chegou aqui em dezembro de 2000 e a gente encontra um terreno devastador, assim. O centro da cidade de São Paulo está todo detonado e a Praça Roosevelt, a gente vai saber depois, é um dos lugares mais perigosos da cidade de São Paulo, onde é o espaço para latões, tinha tido uma chacina. No fundo, a Praça Roosevelt é tão boa, tão ruim, como qualquer outra praça nessa cidade. Então a gente chega na Praça Roosevelt meio desesperado com essas histórias, assim. A primeira coisa que a gente identificou aqui era que a praça era dos transexuais, das travestis. Então a gente começou a incorporar essas personagens aos nossos trabalhos, enquanto tema e também como profissionais. A gente começou inclusive a colocar a Praça Roosevelt no título das nossas peças. É um movimento potente, eu gosto de dizer que não é um movimento teatral, mas um movimento artístico, porque a gente teve a literatura, o cinema, a música, o pessoal dessas áreas fundamentais e importantes para esse projeto. Mais ou menos em 2003 já havia uma grande mudança assim, de cenário na Praça Roosevelt. Os Palapatões chegam na Praça Roosevelt em 2006, mais ou menos, e definitivamente, a partir daí, a Praça Roosevelt nunca mais vai ser a mesma. Olha, na Roosevelt, acho que eu comecei em 2007, acho que foi a primeira vez que eu vim aqui. Era a Roosevelt antiga ainda. Eu andava bastante, eu pelo menos no Vale do Angabaú. Aí quando chovia, andava para andar assim, eu vinha para Roosevelt, porque tinha a parte de baixo que era coberta. E isso aí salvava o rolê na época, né? Depois da reforma foi muito bom, porque até acabei esquecendo o Vale um pouco. Agora eu venho todo dia aqui. Na verdade, as aspas em itálico, a salvação da praça, ela se deu muito tempo antes da reforma da praça. E o poder público, na verdade, ele passou à deriva, assim. Nunca a gente teve, de fato, uma interlocução bacana, ou a gente nunca foi ouvido, na verdade, pelo poder público. Então,
toda essa conquista, tudo que foi acontecendo, independeu do que o poder público acabaria fazendo para a gente. Depois, com a depredação, tiveram que fechar tudo porque os problemas para que provavelmente caíssem pedaços da praça eram contundentes. Aí demoraram 5 anos para reconstruir a praça e supostamente a administração anterior faria uma praça ecologicamente correta, autossustentável, mostrou um monte de projetos que nós, associação de moradores ou vizinhos que estávamos atrás do projeto, tínhamos aprovado. Para nossa surpresa, quando abriram as portas, muito antes de terminar a obra, não era nada do que tinham prometido. Eles mudaram o piso de ecológico para fazer este piso super barato, que somente aguenta o passo de rodinhas de skate. As árvores que foram tiradas, que estavam antes, não foram recolocadas. Colocaram árvores que até dão alergias às pessoas, que no cachorródromo, um espaço especial para os cachorrinhos, colocaram plantas que são venenosas. Eu acho que ela melhorou, ela mudou para melhor. Eu na época até, acho que o documentário deixa um pouco isso claro, o documentário ele toma partido do pessoal que é a favor da manutenção da praça como ela era. Porque era realmente um espaço muito interessante que podia ser recuperado. A Praça Roosevelt ela nunca poderia deixar de ser um monte de concreto, porque passa aqui embaixo da Praça Roosevelt a radial. A Praça Roosevelt tem aqui vários estacionamentos, então ela tem vários níveis e ela só poderia ser reformada com concreto. E ao pensar numa reforma em concreto, ela tinha que ser um lugar que pudesse acomodar as vocações desse lugar, né? Que é a periferia. Então, os skatistas eram os caras que viviam aqui na praça durante todo esse processo de abandono. Então eu não sei se isso é proposital, mas fizeram um grande espaço para que esses skatistas pudessem legitimar tudo isso que a gente está falando. Se vamos falar em proporção, um 80% de praticantes do skate, da modalidade skate street, que é aquela modalidade tão criticada no mundo inteiro, que é a destruição do lugar onde eles estão. Em média, quando eu venho andar, eu passo umas 2, 3 horas andando assim direto. E quando eu não estou andando, eu venho pra cá, pra Roosevelt também, porque aqui tem vários amigos, várias pessoas, vários profissionais. Às vezes eu não tô com vontade de andar, mas eu fico observando alguém que tá andando e tal. Isso aí me dá inspiração também. É uma casa do skate aqui, né? Quantos skatistas você acha que praticam aqui? Deve passar de 1000, cara. De 1000 fácil. Como não foi feito um regimento, nenhum regulamento, nem nada da praça, então não tem regulamento, nada que indique que eles não podem destruir, que eles não podem usar. Aí de repente apareceram 300, 500 skatistas por final de semana. E a pessoa que vinha tomar sol, a sentar-se para ler um jornal, praticamente foi corrida do lugar. São pessoas que não são moradoras da região, geralmente. Temos pouco skatista que mora aqui na praça. São pessoas que vêm até de lugares tão remotos como Caieiras, ficam o dia inteiro aqui. Se são adolescentes, deveriam ter pelo menos um período na escola. Chegam aqui às 8 da manhã e vão embora às 11 da noite. Então, a praça se convirtiu em um espaço pela força, só apenas de um grupo. Uma pequena porcentagem somos os moradores, aqueles que vêm a fazer Cooper de manhã às 6 da manhã, e quem tem um cachorrinho em 25.000 metros quadrados não tem espaço para fazer nada. Complicado, né? Aqui a praça, muita gente frequenta para andar de skate, né? E você pegar um determinado local da praça e falar fica só aí, isso não vai acontecer, cara. A alma do skate é livre, então não adianta, cara. E a praça aqui, ó, não sei, porque na antiga eu vim andar, o chão não era tão bom. Então o que eu via mais era gente jogada, mendigo aí, criminalidade até. Hoje em dia eu venho aqui, ó, tá mó a galera jovem, galera do skate.
Eu acho que o que eu mais gosto é o movimento da rua na praça. Eu acho que é um lugar onde você, qualquer hora do dia chega, tem alguém na rua, tem um movimento, tem uma vibração na rua. E eu acho que a praça é, sei lá, talvez a apoteose da rua. É onde a rua tem sua potencialidade máxima. E acho que a praça, dentro das possibilidades de morar no centro, com essa questão da mobilidade, acho que a praça é um dos pontos altos, porque, além da questão da luz e da amplitude, é um lugar que tem muito mais segurança, porque tem gente o tempo todo, tem um super movimento, então te dá uma tranquilidade de ir e vir a qualquer hora do dia ou da noite. Meus horários de estar em casa são bastante nas pontas do dia. Eu saio 8 da manhã e chego 9 da noite. Então, durante o dia não me incomoda, não tenho que fazer nenhuma atividade em casa. Pessoas não aguentam o barulho, não aguentam, são 24 horas. Você vê que temos dificuldade aqui de falar, tem que falar alto, porque o barulho de levantar o skate já incomoda. Como tem um eco natural, esse barulho que você ouve aqui se reproduz até 100 vezes para os prédios. Então, você está em casa querendo assistir TV, tem que ter tudo fechado. Se você observa, a maioria das janelas estão fechadas. Com este calor de verão, você tem que ter fechado, porque você não conseguiu plaque o dia inteiro. Para mim não me incomoda muito o barulho do skate, é como se fosse mais um ruído da cidade. Eu acho que o barulho do skate, no final, é como se fosse um barulhinho do mar, assim, que vai se misturando e propicia um negócio que é um barulho do ambiente onde você vive, né? No Rio tem o mar. Aqui tem o movimento da cidade, né? Então, acho que não me incomoda para estar aqui na sala, para jantar, para estar com os amigos, para ler um livro, não me incomoda. Acho que na hora de dormir, o sono precisa de silêncio, né? Então, acho que para dormir eu coloquei uma janela anti-ruído para evitar qualquer barulho. Os moradores é complicado também porque eles ficam meio contra a gente, mas na real a gente que deu uma vida agora na praça, não o skatista só, mas tudo, sabe? Tá liso, tem uma grama, ser aberta assim, ó, ter policiamento. Isso aí tudo viveu a praça de novo. Então alguns moradores reclamam, só que eu acho que outros gostam, sabe? Tem uns até que andam de skate. Se a sua mãe morasse aqui num desses apartamentos, pra praça, o que ela diria? Vamos ver o que ela diria. Não sei, cara. Quando eu andava de skate dentro da minha casa, ela brigava muito. Puta, não sei. Talvez eu pague o pato mais pra frente. Tem um filho também e ele começa a me incomodar muito. Mas hoje é isso, cara. Eu não sei como vai ser resolvido isso. Sei que quando tem gente assim, a gente respeita. É prazeroso olhar hoje pra história e ver que há uma apropriação legítima, assim, da Praça Roosevelt pelo skate, por exemplo. Porque quando a gente chegou na Praça Roosevelt, todo mundo tinha abandonado a praça, menos os skatistas. Eu gosto de dizer que antes do teatro, antes da cultura, a Praça Roosevelt é de forma legítima e por direito dos skatistas. Depois chegam às 6, 7 da noite e começam a encher as escadarias de violão, pandeiro, gente aos gritos, até de equipamentos de som que deixam aqui no meio para eles fazerem mais barulho. Ontem, por exemplo, estava tendo um ensaio da Vai Vai aqui, às 7 horas da noite. E daí tinham centenas de pessoas que vinham de milhões de lugares, desde o executivo até a baiana. E daí sim, tem que negociar com o skatista, porque aquele espaço é dele, né? Agora a gente mesmo está aqui, os caras estão pulando, a gente tem que falar, dá um tempo para a gente poder fazer o nosso trabalho e tal. E em geral se faz com muita amabilidade, assim, não tem problema porque também as pessoas perceberam que esse espaço ele é um multiuso, ele tem muitas funções. Chega às 10 da noite, a Guarda Civil Metropolitana tem a missão de recolher todos os skatistas e equipamentos de som, mas como não temos um regulamento que diga que a partir de tal hora não pode fazer barulho, eles aduzem que podem seguir na praça. Então, eles vão embora, às 2 minutos estão de volta. E nessas escadarias, são às 4 da manhã e aparece gente que não sei de onde, com violão, pandeiro,
batem palmas, as pessoas gritam desde os prédios que querem dormir, mas não adianta, eles ainda riem mais e cantam mais alto. E é genial, porque a lei, por exemplo, eu posso fazer uma roda de violão aqui pela lei, e a polícia não pode me tirar. Isso é genial. E as pessoas estão percebendo como que elas podem se apropriar da cidade dentro da lei. Então, nos últimos tempos tem aparecido muito isso, roda de violão, pessoas que vêm com música, e grupos, inclusive, que vêm tocar ou cantar ou dançar na praça às 3 da manhã. E a polícia não pode tirar eles dali. A praça é povoada, obviamente que vai causar grandes transtornos, né? Porque eu acho que o morador comum, assim, ele quer que o mundo seja moldado à experiência dele, né? Ou seja, eu quero dormir, eu quero ter tranquilidade, eu quero e imaginar que ele não vive em São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo. Então ele faz de conta que ele está numa cidade do interior de Minas Gerais, ele não assume de verdade a realidade dele, que é estar nesse lugar efervescente, que, imagina, todo cheio de concreto. Você olha para a Praça Roosevelt e você só vê concreto. Nós não podemos ter aqui a mesma linha de discussão para uma cidade do interior de Minas Gerais. Nós não podemos pensar que às 10 horas vai haver silêncio na Praça Roosevelt e as pessoas vão dormir. Você está na ágora da maior cidade, uma das maiores cidades do mundo, a maior da América Latina, eu acho, e que tem particularidades que têm que ser defendidas. Talvez a gente tenha um desafio muito grande, que é como a gente tratar a acústica da praça. Que uma coisa que a gente tem que criar é um respeito mútuo entre as pessoas que frequentam. Mas talvez a tecnologia sempre ajuda, né? E eu acho que a praça, ela é um caldeirão acústico, porque ela tem fechado de todos os lados o prédio. O som sobe, aqui tem um paredão. Então ela é um lugar propício para o som reverberar. Então você tem dois jeitos, né? Ou a gente manda todo mundo ficar quieto, ou a gente tem que pensar em como intensificar talvez a questão das árvores, porque a árvore ajuda no som. Que tipo de tratamento a gente vai fazer para melhorar a acústica do lugar e não só tratar de conter as pessoas que moram aqui ou que frequentam aqui mais, né? Cabe à prefeitura, não sei, fazer um espaço grande para o skate, sabe? E um espaço grande para as pessoas viverem. Aqui tem um Parque Augusta, por que não coloca lá um lugar bem arborizado, sabe? Para as pessoas caminharem, policiado. Aí sim a gente não ia andar lá, o chão não é liso. E, claro, a gente também é pedestre, sabe? A gente também tá no meio de todo mundo. Eu caminho a pé também quando eu não tô de skate. A Lapa, no Rio de Janeiro, tem um projeto que eu adoro. Na Lapa e no Recife, eu não sei exatamente que lugar. A prefeitura desses lugares, ela falou, ó, vamos assumir que é um lugar boêmio. Então, moradores, vocês ganham isenção de IPTU e a gente assume que o lugar é boêmio. E daí, com esse dinheiro que se economiza com o pagamento do IPTU, o morador investe em janela anti-ruído, enfim. O poder público, sim, deveria fazer essa interlocução. E eu acho que existe saída, sim. Tem que se aprender a conviver. Eu acho que faz parte da praça, né? Eu acho que faz parte também do que eu acho que é positivo da praça, que é você ter uma vida dioturnamente, né? Então, você tem uma coisa do skate que é um esporte na praça, uma coisa do movimento que é um movimento saudável na praça. E acho que você tem a coisa do teatro, dos bares, que também é um movimento alegre, que traz gente, que faz com que as pessoas frequentem a praça. Acho que a gente tem que ter um amadurecimento desse convívio, né? Para mim parece que a gente está vivendo ainda um êxtase da recém-reforma, talvez, que é uma coisa assim de aproveitar ao máximo do espaço público de convívio seguro no centro da cidade, onde ninguém tem medo de ficar, onde tem música, onde tem bar, onde tem skate, tem tudo. Mano, é uma questão de reunir todo mundo e conversar, para chegar num acordo legal.